Estamos de volta com o programa Eclésia desta noite. Estamos falando sobre alguns santos médicos. O Padre Guido já lembrou que São Lucas é médico. Falamos sobre Cosme e Damião, médicos, irmãos gêmeos do início da igreja. Mas destacamos no programa de hoje para falar mais sobre São José Moscati. No bloco anterior nós já conversamos sobre ele, que é um santo do sul da Itália, médico, conhecido como pai dos pobres, uma belíssima história, São José Moscati. E agora, na última parte do programa, falaremos sobre Santa Giana Beretta Molla. São José Moscati é do sul da Itália. Giana Beretta Molla, do norte, né, Padre Guido? Da sua terra, inclusive. Exato, da minha diocese também, né? Ela é natural da cidade de Magenta, diocese de Milão. Ô, Padre Guido, antes da gente continuar aqui na história dela, só quero lembrar que a gente continua recebendo as ligações por sorteio, tá bom? Liguem aqui pra gente durante a nossa conversa para dar o nome, pode fazer alguma pergunta, algum comentário relacionado ao tema também, se der tempo a gente põe aqui na mesa a conversa, mas sortearemos um exemplar de um livro chamado É Tempo de Ser Curado, Restaurado e Liberto. Sortearemos no final do programa esse livro. Liga pra gente, a gente vai mandar para casa de um amigo telespectador. Padre Guido, então vamos lá, para ficar bem claro. Ela era da sua terra, Milão. Exato. Muitos santos lá, a gente sempre ouve falar de Milão, é mais uma, né? É bom, na verdade, agradecemos a Deus, né, que continua dando ao mundo inteiro, né, santos e santas exemplares. Giana Beretta nasceu no ano 1922 e faleceu somente com 39 anos de idade no ano 1962. Era de uma família numerosa, autenticamente católica, exemplar. Ainda criancinha, lembrava sempre a emoção da sua primeira Eucaristia, né? Teve a possibilidade de frequentar os estudos universitários e escolheu exatamente a medicina, certo? Especializando-se em pediatria. Casou com Pietro Molla e tiveram 3 filhos com ótima saúde: Pierluigi no ano 1956, Mariolina no ano seguinte, 57, e Laura no 59. Quando, no começo da 4ª gravidez, se apresentou um problema muito sério: fibroma no útero. E aí, de repente, parecia que tudo deveria cair. Digamos, diante dos objetivos de uma família com boas condições, até econômicas, alegre. Gostava muito, Giana, de passar, às vezes, fim de semana ou aquele dia livre, levando a família inteira para os montes. Gostava até de esquiar. Não? Assim como São João Paulo II, né? Mais um santo que gostava de esquiar, né? Exato. Inclusive, Diácono Eric, até a fotografia oficial desta santa com o bebê no colo é nos montes, porque adorava respirar aquele ar puro, né? E quando se apresentou o fibroma, começou um capítulo novo na história. Ela era médico, pediatra, ciente das consequências do fibroma. Isto é, ciente do risco que ela estava correndo de perder a vida. E quando lhe apresentaram a opção de sacrificar, esta palavra, de sacrificar o bebê, ela, pelo contrário, ela se apresentou com toda a força de vontade, dizendo que estava pronta para imolar-se para o bebê, de fazer de tudo para que o bebê pudesse viver. Estava indo no começo da gravidez. Foram vários meses de um sofrimento incrível e ela sempre resistindo até a insinuações ou até a aconselhamento não dos melhores, etc. E no final, uma bebê, uma menina, nasceu, certo? E uma semana depois, Giana foi para a casa do pai. Quer dizer, ela suportou a pressão, não abortou, preferiu que a filha sobrevivesse do que ela mesma. Ela ficou muito conhecida como essa santa que aguentou a pressão, não quis matar uma criança no seu ventre. Porém, é uma santa do dia a dia, é uma santa normal, uma mãe de família, médica, que santificou justamente nessas coisas ordinárias. Está aí a foto de Santa Giana com o seu marido, o Pietro. O marido dela era engenheiro e às vezes ele viajava, né, para algumas viagens a trabalho, e diz que Santa Giana tinha interesse, por exemplo,
em revistas de moda. Ela queria saber, por exemplo, algum detalhe de uma roupa, talvez de um acessório, porque era uma mulher normal. Essa é a filha dela, né? A Giana Manuela, que está viva até hoje, né? Daqui a pouquinho a gente vai pôr a matéria, você vai entender todo esse assunto. E para dizer o quê? Que se interessava de moda, óbvio, de maneira santa, né? De maneira santa, sem exageros, né? O equilíbrio faz parte da santidade. Para dizer um exemplo de que era uma pessoa normal, uma mulher normal, que tinha inclusive o desejo de se vestir bem, de se comportar bem em todos os aspectos da sua vida. Ela tinha um irmão, dentre os irmãos de Santa Giana, ela tinha um que era um frei capuchinho, Frei Alberto Beretta, né, o seu irmão, que veio fazer missão no Brasil. Ele, inclusive, chegou... Está aí, ó, o Frei Alberto Beretta, que também está em processo de beatificação, já é declarado servo de Deus, está em processo de beatificação. Esse frei que você está vendo aí, ele abriu um hospital na cidade de Grajaú, no estado do Maranhão. Grajaú fica a 600 quilômetros da capital São Luís. Está aí, inclusive, o Hospital São Francisco, que funcionou de 1950 até o ano de 2016. 2016 encerrou suas atividades. A Santa Giana Beretta, conhecendo a vida missionária do irmão aqui no Brasil, ela tinha desejo de vir ao Brasil, né? Porém, o bispo aconselhou ela que não, que ela cuidasse da sua carreira e naquele momento entendeu que ela não deveria vir para o Brasil. Apesar do desejo, então, ela nunca veio ao Brasil como missionária. O seu irmão, que deu a vida nessa vida de missão, continuou aqui sua obra no Brasil, como eu disse, já falecido, em processo de beatificação. Agora, de uma maneira, vamos dizer assim, mística, Santa Giana acabou contribuindo, né, com o Brasil, com a evangelização no Brasil, e de certa forma exerceu sua missão no Brasil, porque tanto o milagre de beatificação quanto canonização aconteceram aqui no Brasil. Olha só que interessante, justamente lá no Maranhão, nesse hospital que o seu irmão Frei Alberto fundou, foi lá nesse hospital que aconteceu o milagre que possibilitou a beatificação. Aconteceu no Brasil. A beatificação aconteceu no ano de 1994 e foi o Papa João Paulo II, então, que a beatificou. Depois, com o passar do tempo, a beata Giana, né, precisava ainda de um milagre para acontecer, que pudesse permitir acontecer a sua canonização. E aí que entra a nossa matéria. A gente vai assistir então uma matéria agora que conta essa história, pois foi aqui no Brasil que tudo isso aconteceu, numa cidade no interior de São Paulo. Vamos assistir a matéria e depois a gente comenta. Franca, esse simpático município que é conhecido como a capital dos calçados e fica a 400 quilômetros da cidade de São Paulo, foi palco de uma belíssima história. Foi aqui, nessa cidade de aproximadamente 350 mil habitantes, que Deus realizou um grande milagre. E foi justamente esse milagre que possibilitou a canonização de Santa Giana Beretta Molla. Giana Beretta Molla e seu marido Pietro tiveram 4 filhos. Na última gestação, aos 39 anos de idade, Santa Giana descobriu um fibroma no útero. Ela não hesitou em priorizar a vida da criança e não aceitou o aborto. Entre a vida da minha filha e a minha, salvem a criança, ela costumava repetir. E foi o que aconteceu. Sua filha Giana Manuela nasceu saudável. E em 1962, Giana Beretta Molla faleceu devido às complicações no parto. Uma família aqui de Franca recebeu esse grande milagre na 4ª gravidez do casal. Uma história muito parecida do que a própria Santa Giana viveu na pele. E eu vou conversar então com a Elizabeth, que foi quem recebeu toda essa graça, vai contar pra gente como essa história começou. Elizabeth, qual é o início de tudo isso? Bom, nós já tínhamos 3 filhos, então no ano de 2000 me vi grávida pela 4ª vez e na 10ª semana, tempo de gestação, 4 meses, rompeu a minha bolsa. Eu perdi todo o líquido amniótico, não foi parcial, foi total, e a orientação médica era o aborto. Não tinha como essa criança sobreviver sem o líquido amniótico. E naquela angústia muito grande, então foi em 12 de fevereiro do ano de 2000,
eu recebi ali de uma maneira muito providencial a visita de Dom Diógenes Silva Mates, que na época era o nosso bispo aqui da cidade de Franca. Foi assim tão providente que a doutora havia dito para mim que ela me dava mais 10, 15 minutos para ou eu assinava a documentação do aborto ou ela deixava o caso. Aí eu falei para o Cacá, meu marido, para chamar um padre, um sacerdote para eu conversar, eu estava muito frágil. E ele saiu para conversar, voltou, falou que o padre iria demorar. E aí, sem eu perceber, uma amiga minha, Isabel, saiu e foi rezar por mim num cantinho que tem lá no hospital. E quando ela estava terminando de rezar, ela percebe que o Dom Diógenes estava indo embora do hospital porque ele estava ali para visitar uma outra pessoa. E foi o Dom Diógenes que pediu esse milagre. Né? Como que foi? Primeiro ele perguntou para mim se eu estava disposta a dar a minha vida por aquela criança. Eu disse que sim, que eu estava ali aberta à vida. Depois ele rezou um pouquinho para mim e foi embora. Daí um tempinho o Dom Diógenes voltou e quando ele volta ele já estava com um livro da Beata Giana Beretta Molla e ele disse que no Santíssimo da casa dele ele diz: Beata Giana, você já teve um milagre para ser uma beata, está lhe faltando um milagre para você ser uma santa. Salve esta mãe, salve esta criança. Ele brincava com a gente que ele falava que ele dizia para ela: não perca essa oportunidade é muito boa. E a partir daí nós tomamos posse dessa intercessão da então Beata Giana Beretta Molla e tudo foi concorrendo, contradizendo a medicina. A Elizabeth sofreu grande pressão para abortar, assim como também sofreu Santa Giana. Para suportar, ela se apegou ainda mais à fé. Eu acreditei que Deus faria a sua vontade na minha vida. Qual seria a sua vontade, eu não sabia. Poderia até que eu já tivesse encerrado o meu tempo aqui, como aconteceu com a Santa Giana. Mas eu tinha uma certeza que, cumprindo a vontade de Deus, eu estaria em paz. E o que me valia naquele momento era essa paz de estar fazendo a vontade de Deus na minha vida. Eu tive pressão não só dos médicos, como famílias, amigos, meus filhos eram pequenos, choravam muito, com medo de eu morrer. Imagina, eram 3 crianças pequenas que eu tinha deixado em casa, né? E o dia do parto, como foi? Conta pra mim. Então, aí foi no dia 31 de maio, dia da festa da visitação de Nossa Senhora, para mim, muito importante isso. O prognóstico era: a criança vai nascer e não vai nem chorar. A morte será súbita, ela não teria pulmão suficiente para respirar e chorar. Se caso ela chorasse, ela ficaria na UTI neonatal para tentar sobreviver 50 dias. E se sobrevivesse, que essa era a última hipótese, totalmente remota, seria uma criança, uma pessoa com várias sequelas severas, como não iria andar, não ia falar, não ia enxergar, uma vida vegetativa, porque pela falta do líquido amniótico também não teria desenvolvido o seu cérebro e tudo necessário, né? Mas Deus estava ali, a Beata Giana estava ali, no dia 31 de maio do ano de 2000, às 9 horas da manhã, nasceu então a nossa Giana, pequena Giana Maria, que a gente já sabia que era mulher, já tínhamos colocado o nome de Giana. Ela chorou, logo depois do choro, as primeiras avaliações foi constatado que ela nasceu perfeita, sem nenhuma sequela proveniente da falta desse líquido. Ela nem foi para a UTI. E, para a glória de Deus, ela hoje, com 17 anos, é uma jovem normal, feliz. Giana, como é que é viver sabendo que, no final das contas, sua vida é um milagre? É uma coisa que... Não é uma coisa que eu penso todos os dias, sabe? Tipo assim, que eu tenho consciência, todos os dias eu acordo pensando nisso. Mas de vez em quando me perguntam sobre, ou quando eu me dou conta, parece que não é comigo, sabe? Parece que aconteceu com outra pessoa, porque, para pensar, é uma coisa muito grande que Deus fez, mesmo sendo... Então parece que não é comigo, sabe? E quando eu dou consciência disso, quando eu tenho consciência disso, parece... Sim, me faz lembrar como Deus é simples e maravilhoso mesmo. Todos os dias eu tô tentando ficar mais próximo dela. Eu lembro dela no terço, na hora que eu rezo no terço, e também quando me pede de oração. Mas eu tô tentando ter mais intimidade com ela mesmo.
Então eu acho que é isso, é um processo, né? No ano de 2004, o grande São João Paulo II canonizou Santa Giana Beretta Molla. Além da Elizabeth e toda a sua família, o marido e os filhos da santa também testemunharam aquele grande acontecimento. Olha, não tem nem como expressar em palavras, porque foi emocionante, foi algo muito forte. Aí ele chegou e disse: declaro santa Beata Giana Beretta Molla, esposa, médica e mãe de família. 3 atributos. Então ela foi santa como esposa, como médica, pediatra, que ela teve um apostolado muito forte, e como mãe. E qual foi a reação do marido de Santa Giana que estava lá na hora? Nossa, foi muito impressionante. Ele ao lado, que tinha um banner enorme, que foi na Praça de São Pedro, um banner enorme. Ele então se ajoelha diante daquele banner, chorava convulsivamente e depois, mais tarde, nós jantamos com a família e ele disse para nós: eu vivi com uma santa e não tinha dimensão dessa santa. Hoje ela é a patrona das famílias em defesa da vida contra o aborto, né? Que bela história, né? Muitos de nós, a gente tem muitas graças para contar, né, de que recebemos de Deus, mas está aí um milagre, um verdadeiro milagre que a igreja reconheceu. E o Padre Guido, que já trabalhou em pelo menos cinco causas de canonizações e beatificações, e milagres, inclusive trabalhando nesse assunto dos milagres, pode atestar para a gente, né, Padre Guido? Esse caso, por exemplo, de Santa Giana Beretta, toda a documentação foi recolhida, é enviado para o Vaticano e o crivo da ciência que a igreja apresenta é uma coisa séria, né, Padre Guido? Exato. É bom que os nossos amigos telespectadores saibam que quando o dossiê, isto é, toda a história documentada de um caso, chega no Vaticano, exatamente na Sagrada Congregação pela Causa dos Santos, logo o processo é separado em duas partes. Uma parte para a medicina, para outra os cardeais, né? A medicina deve chegar ao ponto de dizer que não sabe explicar a cura, ao passo que a parte da fé, dos cardeais, deve comprovar que a invocação para aquele santo ou santa resulta específico. Agora, santa, como o próprio Papa João Paulo II disse no dia da canonização, esposa, né, médica, mãe de família, né, uma santa do dia a dia, né, numa vida comum, vivendo essas virtudes heróicas nas condições e na vocação que Deus a chamou e que Deus a colocou. Porém, Padre Guido, tem um detalhe muito interessante, né, nessa história toda, porque ela ficou como padroeira das famílias e dessa questão do aborto, que é uma questão que está super presente nos dias de hoje, é uma coisa muito séria. Mas no dia da canonização dela, Padre Guido, todas as pessoas... Porque a canonização dela, o Padre Guido estava presente lá. Vamos rapidamente falar, né, Padre Guido? Tem uma motivação muito forte, porque naquela canonização foram canonizados 6. Um dos 6 é o fundador da minha congregação, Santo Aníbal Maria de França. Foi no mesmo dia da canonização de Santo Aníbal, de Dom Orione, foi esse dia. Também, né? E um santo maronita também, né? Meus amigos sempre perguntam sobre os maronitas. Nesse dia, no mesmo dia da canonização de Santa Giana Beretta Molla, também foi canonizado São Nematala Kassab, né, que é ou Nimatullah Kassab, que é um santo libanês, né, da ordem libanesa maronita, foi canonizado nesse mesmo dia pelo Papa João Paulo II. Aliás, foi a última canonização ao ar livre que o Papa João Paulo II fez, né? Exato, foi no ano 2004, a última canonização ao ar livre, foi na Praça de São Pedro. O que eu ia dizer, Padre Guilherme, é o seguinte, que à medida que o Papa, então, ia falando características de cada um daqueles santos, Dom Orione tinha uma série de coisas a falar dele, Santo Aníbal, fundador dos rogacionistas, etc., e tanta coisa. Esse mesmo monge libanês e os outros candidatos. No caso de Santa Giana Beretta, ele disse esposa, mãe e médica. E o testemunho que a Elizabeth contou pra gente, né, do marido, Pietro, né, o marido de Santa Giana Beretta, que ficou emocionadíssimo. O senhor confirma que o senhor viu isso, Padre Guilherme? Diácono Eric, sim, é verdade. Toda vez que os grandes telões lá na Praça de São Pedro apresentavam a imagem do esposo, o marido, né, Pietro Molla,
que inclusive passou mal 2, 3 vezes durante aquela missa, né? Pela emoção, gente, era uma salva de palmas que nunca terminava. Dava de ver este homem que não sabia nem conter o sorriso ou as lágrimas ao mesmo tempo, era sempre com os outros filhos ao seu redor. Digamos assim, foi uma emoção única. Um dos pouquíssimos casos na história que um marido vê a esposa ser canonizada, né? Pois é, né? Foi uma coisa que comoveu a praça de São Pedro inteira. Assim. Olha só, esposa, mãe médica, uma santa na vida cotidiana, né? Uma bonita história. Os 2 milagres que possibilitaram a beatificação e a canonização aconteceram no Brasil, lembrando que o irmão dela, né, o frei Alberto Beretta, então capuchinho, abriu aqui um hospital no Brasil, no estado do Maranhão. Ela queria vir para cá, não teve como, mas acabou vindo ser missionária de uma outra maneira, Padre Guido, muitíssimo maior do que ela podia imaginar. Sem dúvida, meus amigos, e deixa um testemunho extraordinário de uma fé inabalável no credo que estava professando. Não esquecendo, é claro, a expressão de Jesus, que não há amor maior do que dar a vida pelo irmão, né? Sim. Desculpa, Padre Guido, te interromper. Só ia agradecer aqui a nossa telespectadora Maria Helena Ribeiro de Campinas, que acabou de ficar sócia, e a gente agradece somente através dos nossos sócios que é possível fazer um programa como esse e deixar esse trabalho de evangelização no ar. Não só o programa Eclésia, como todos os outros. E, Diaconelli, que é bom lembrar também aos nossos amigos telespectadores que o saudoso, hoje beato, aliás, daqui a poucos meses, no mês de outubro, será canonizado o Papa Paulo VI, no ano 1963, somente com poucos meses de pontificado, né, quando veio falecer praticamente já na Beretta Molla, na oração do Ângelus, ao meio-dia, antes ainda de começar o processo canônico, etc., ele usou estas palavras. O sacrifício de Gianna Beretta foi uma meditada imolação. Olha que bonito, uma meditada imolação. Meditada. É verdade que Paulo VI, antes de ser Papa, foi cardeal de Milão. Portanto, havia acompanhado pessoalmente o caso desta imolação da Gianna Beretta. Que bonito, né? Muito antes da beatificação. Então, a gente agradece a Elizabeth, os seus familiares, que nos receberam lá em Franca, então, para a gente renovar, contar essa história para todo mundo, né? Depois esse vídeo a gente disponibiliza nas redes sociais para a gente espalhar essa notícia mesmo, que é belíssima. A jovem Giana Maria, né? Que foi a menina que, graças a Deus, por intercessão de Santa Giana Beretta Molla, foi salva daquela condição, que não havia condições de vida, como vocês acompanharam na matéria. E tudo isso está aí para que a gente possa cada vez mais entender, né, os planos de Deus, a ação, a eficácia da intercessão dos seus filhos diante, né, de um problema, seja de saúde ou qualquer outro problema. E a gente confiar na graça de Deus, que é muito maior do que a gente pode imaginar e vai muito mais além do nosso conhecimento, da nossa inteligência. E por isso a gente trouxe para vocês, então, no programa de hoje, tanto o exemplo de São José Moscati, né, um santo do sul da Itália, médico, leigo, como Santa Giana Beretta Molla, também médica, mãe, esposa, e que tem exemplos belíssimos. Nosso tempo permite um voo panorâmico, como eu costumo dizer, porque infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim e a gente precisa encerrar o nosso programa. Padre Guido, pedir para o senhor nos dar a bênção, por gentileza. Comunico também que brevemente estarei mais uma vez participando de mais um tribunal eclesiástico que analisa mais um milagre acontecido no Hospital São José de Criciúma, Santa Catarina, por intercessão de Madre Teresa de Jesus Gerhardinger, fundadora das Irmãs Escolares de Nossa Senhora. Que já é beata, que o senhor, inclusive, trabalhou no processo. Trabalhei no processo como promotor de justiça e brevemente analisaremos outro caso que poderá determinar a canonização. Sua bênção, Padre Guido. Antes da bênção, um abraço e uma bênção especial para a sua tia, né, Dona Benedita? É verdade. A minha tia Benedita, lá na cidade de Mococa, que assiste sempre o nosso programa. Um beijão, tia. Está fazendo 77 anos amanhã. Pedi para o Padre Guido lembrar a senhora aqui na bênção. Certo, como também pela família do Zé Alberto, Dona Ladi Gambalonga de Criciúma e do nosso caríssimo doutor Carlos Carvalho, Dona Cristina, a Juliana e a Luciana de Bauru, que não perdem nenhum dos nossos programas. Gente, o caminho da santidade é aberto para todos. Aliás, em função do nosso batismo, é um imperativo categórico, diria o grande filósofo Immanuel Kant, né?
para todo mundo sermos santos, qualquer que seja a nossa profissão, imitando o bom exemplo dos que nos precederam na vida eterna. Para todos, meu abraço e a bênção, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigado, Padre Guido. Na semana que vem a gente se encontra para mais um programa. Vamos falar sobre as ordens contemplativas, né? O bonito testemunho das ordens contemplativas ao longo dos séculos na igreja é algo bem interessante. Semana que vem esse será o assunto do nosso programa. Curtam a página do programa Eclésia no Facebook, tá? Não esqueçam de curtir a página do programa Eclésia no Facebook. E a gente fica por dentro e a gente interage por lá também. Deixa eu fazer o sorteio, que eu estava me esquecendo aqui, o programa está acabando. Preciso fazer o sorteio aqui do livro, conforme havia prometido. Quem vai levar para casa o sorteio... O livro, aliás, Maurício Boriola, da cidade de Auriflama, São Paulo. Maurício Boriola, Auriflama, São Paulo, vai receber na sua casa esse livro. Nossa equipe vai mandar para vocês, tá bom? Uma boa semana. Pesquisem mais sobre a vida de São José Moscati, Santa Gênia Beretta Molla, que é uma riqueza. Na semana que vem a gente se encontra para mais um programa. Uma boa semana para todo mundo. Um grande abraço. Tchau, tchau.